Fala, rapaziada, quem fala é a versão montanha. 200 lives, rapaziada. 200 lives. Deixa eu botar aqui o filtro aqui igual o pessoal faz. Fazer Vou botar um filtro aqui. Pra ver se tem filtro de festa aqui. Vamos ver. Filtro de festa. Deus me livre. Cara, não tem. Gratidão. Isso aí. Gratidão. Boa Gratidão. noite. Boa noite. Tá super alegre hoje, né? A expectativa. Uhul! Foi uma pena. Eu não consegui dar tempo de fazer o bolo. Não deu tempo de mandar fazer o bolo. Eu não conheço bolo online. Tem bolo assim no digital? Você mandar para mim um pedaço? Tem já? Não. Eu não tô sabendo. Não, só arte gráfica, só. Só arte gráfica. Isso é mole pra gente fazer. Tá. Então, só arte gráfica. Eu disse que tiver bolo entregue pelo online vai ser um espetáculo, né? Com certeza. Já tá faltando isso. A minha esposa estava falando, inclusive, que online não, era pelo correio, né? Que consegue mandar a pipoca dela para o exterior pelo correio. Eu já achei isso uma maravilha, porque você... Para mim isso é surpresa. Eu fiquei de bobeira. Agora você falou sobre a questão do digital. Realmente, por enquanto, é impossível. Mas chegamos aí à live 200, né? Eu lembro quando a gente fez a live 100, a live 100 que você participou. Eu falei, a gente vai fazendo as lives e não vai dando conta. Quando bateu a 170, eu falei, caraca, já está chegando a live 200. Tem que ser uma coisa diferente. E aí a gente começou a fazer 10 lives anteriores, foi até um pouquinho mais festiva, né? A gente conversou com pessoas que passaram por aqui e pessoas que ajudaram a gente nos bastidores, né? Ajudaram a gente, se conheceu através de podcast, ou pessoas que apresentaram pessoas a gente. Então a gente convidou aqui, né? Aí, acabou de chegar a Aida Ferreira, que também é uma companheira que eu conheci no digital, migrei por físico quando a gente fez o podcast lá na Laranjeiras, e hoje ela é uma companheira de quase todas. Olha só que coincidência, quando eu marquei vocês duas, eu não tinha lembrado disso. Olha só que coincidência, vocês estavam no mesmo dia. Foi no mesmo dia, que a Aida estava lá e estava também. Você lembra dela, Aida? Eu não lembrava. Você é de Niterói? Isso. Aí, olha só. Eu não tinha me ligado. Boa noite. Coincidência, né? E nós falamos do mesmo assunto. Algo sobre... Sim, meu inteligência espiritual. Eu falei cara, olha só como é que são as coisas. Eu não tinha me dado conta. E assim, na verdade, quando foi a live 100, a Maíra já falou, na live 200 pode me chamar, eu quero estar na tua live 1000. Falei, então, enquanto tiver live, eu vou chamar a Marisa. Tiver live comemorativa, e agora eu vou comemorar de 50 em 50, porque realmente daqui para frente, qualquer 50 já é uma marca mais expressiva. Então, de 50 em 50 eu vou estar comemorando. Então, agora chegou uma outra companheira também, que eu conheci também no digital, conheci através da Silvana Cândido, ela fez até parte dessa festa também, na semana passada, na sexta-feira. E daí, eu conheci a Silvana primeiro, ela me apresentou a Iris, e a Iris hoje faz parte de vários projetos. Ela não só faz parte, como é sócia, tem processo lá que ela manda em mim, que eu criei e ela manda. Pra tu ver como é que são as coisas. Eu consegui contratar uma chefe para mim. Como é que pode? Então, eu vou agradecer primeiro todas. E aí, pela meritocracia de entrada,
Aí cada uma fala um pouquinho para a gente poder... Gente, pra gente poder... que palavra linda! Meritocracia. Vai, Marisa, é contigo. Então é comigo, né? Então deixa eu me apresentar, Marisa Magrani, formação arquiteta, 42 anos de mercado tradicional, arquitetura. Quem conhece arquitetura sabe que é obra, é projeto, é escritório, mas me aventurei também ser empresária de lojas de decoração. Tive 2 lojas, Barra e Niterói, e depois, quando eu cheguei lá perto dos 60 anos, eu comecei a questionar. Tempo versus dinheiro, menos saúde? É isso mesmo? Então, vamos ver como é que é a vida do empresário. Trabalha, 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 faz dinheiro, porque tem lucro, mas não tem qualidade de vida, não tem saúde, não tem liberdade. Aí eu comecei a questionar isso, foi quando eu descobri o empreendedorismo. Hoje eu sou empreendedora de uma marca que foi até lançada tem 2 meses e eu trabalho com o posicionamento e tenho as minhas parceiras de negócio, enfim, é uma longa rede e a gente vem trazendo saúde para as pessoas. Mas, em paralelo a isso, eu coloco também a mentoria, porque nesses últimos 6 anos eu não fiz outra coisa senão fazer imersões, cursos nacionais, internacionais, e com isso eu fiz, vamos dizer, uma bagagem que me trouxe a mentoria, que é Desperte a Mulher Sábia e Saudável, mas baseado na inteligência espiritual, que essa está esquecida. E aí eu tenho falado muito da importância de você valorizar essa inteligência espiritual, que é a conexão com o divino. Não é religiosidade, é apenas você conexão natural com aquele que te fez. Ou seja, aí agora eu passo para a Ida, que é a segunda que chegou por ordem de chegada, né? Foi por ordem, igual a segunda senha. E somos companheiras de dias de podcast. Isso já nos dá uma prioridade. Companheiras de podcast. Você dançou, não estava lá. Não, mas eu já fui no dia que a Ida estava também. Gente, tudo aqui está ligado. Eu fui no dia dela. É incrível. Bom, gratidão, Montanha, gratidão a vocês duas por estarmos dividindo aqui. Eu sou a Ida Ferreira, sou advogada e terapeuta. Então, eu trabalhei nas 2 áreas. Hoje eu me dedico mais à área de terapia. Exatamente por isso. Eu faço mentorias, faço cursos, dou atendimento também, mas eu gosto mais dessa área de ensinar, de procurar ajudar as pessoas a mudarem, um monte de pessoas ao mesmo tempo, porque uma a uma acaba sendo menos prazeroso, né? Quando a gente ajuda um monte de gente, é melhor do que uma de cada vez. Embora uma de cada vez também é uma grande coisa, né? Com certeza não estou desmerecendo, não. Então é isso. Agora passo para a minha terceira amiga aqui. Minha segunda. Montanha, você é onde? Ai, viu? Quem chega primeiro bebe água fresca, né? Eu cheguei por último. Mas, assim, boa noite a todos, né? Mais uma vez eu agradeço ao Montanha, é um privilégio estar aqui fazendo parte, né? E como ele falou, a gente se conheceu lá em Madureira, na Rádio Bicuda. Eu sempre fui do presencial, eu tenho 20, quase 20, às vezes até erro as contas, 25 anos de formada como enfermeira. Essa é a minha formação primária, né? E sempre fui professora, pesquisadora na área de enfermagem, funcionária do Instituto Nacional do Câncer e também da UFRJ. E quando eu conheci o Montanha, eu estava entrando nessa questão do digital por uma série de coisas que aconteceram na minha vida, tanto que o pessoal me chamava de professora do mimeógrafo, porque eu tinha uma certa aversão assim, à questão da internet, eu não tinha rede social, nada disso, e foi através da Silvana Cândido. Ela me chamou para fazer uma parceria de um curso online dela, de um projeto dela. E aí ela falou assim, Iris, você não acredita, eu conheci um jornalista, Montanha, e ele me chamou para ir lá dar uma entrevista na Rádio Bicuda e tal. Eu vou passar o seu contato para você ir também, contar a sua história. Eu falei, tá bom. Aí cheguei lá, né, encontrei esse gigante, né, extremamente atencioso, caloroso, e pronto. E a gente não se largou mais, né? E aí lá a gente começou, aí eu e a Silvana, a gente estava começando a fazer live do projeto Ressignificar, que é um projeto para a ansiedade, um projeto da Silvana Cândido fantástico.
Então, que trata, assim, voltado para a questão da ansiedade e com essa conexão com a espiritualidade que como você falou, está tão em falta, né? E é tão necessária essa conexão com o Criador, com a espiritualidade. Então, eu e Silvana, a gente estava começando a fazer live para esse projeto, por um workshop que a gente ia fazer. E aí a gente falou com o Montanha, por que você não faz live também? A gente falou para ele, poxa, você tem todo o carisma e tal. E ele falou assim, você acha que vai dar certo? Eu falei, claro que vai, e tal, e pronto. E aí, meu filho, esse homem não parou mais, porque esse homem é uma máquina de fazer projeto, de realização, né, de ideias. E eu acho isso muito bacana, porque foi uma coisa até que eu falei mais cedo, essa conexão em busca e em prol de um objetivo, de um propósito. Então, quando a gente se conecta com pessoas que têm o mesmo sonho que você, que têm o mesmo ideal, que têm o mesmo propósito de vida, a coisa gera uma proporção, e aí é como a Ida falou, você consegue ajudar muitas pessoas a partir dessas conexões, né? A partir desses engajamentos, dessas ligações. Então, assim, nós estamos aqui, ó, nós 4 aqui nessa live, né? Cada um com o seu sonho, com o seu projeto, mas todos nós aqui falando do quê? Desse desenvolvimento do ser humano. Como nós precisamos nos desenvolver como seres humanos, que a vida não é só dinheiro, porque a gente adoece, a gente morre, como você falou, né? Essa importância do desenvolvimento humano, da terapia, como a doutora Aida colocou muito bem. Então, eu também sou terapeuta, também sou reprogramadora mental. E, olha, gente, Montanha tá tão empolgado que tá saindo até fogo, né? Ele tá fazendo uns negócios ali, tá vendo? Quando ele é chique, tá saindo fogo aí, Montanha. Tá saindo fogo, tá saindo coração. Fogo. Tá saindo fogo, tá saindo coração, tá saindo tudo, gente. Tô falando, esse homem tá... Olha, daqui a pouco vai ser um multiverso. Então, gente não então printou, isso... olha, tem que printar, gente, para depois... Você tá printando? Você você vai printar, hein? Você printa, mas avisa a gente. Olha aí. Olha aí, mãe. Tá viu que chique, gente? Viu que chique? Ele hoje tá tão... A festa de vocês, a festa. A festa de vocês hoje, a festa de vocês. Maravilha, maravilha. Não, tô adorando. Mas você avisa quando for printar, senão você pega a gente falando e fica tudo horrorosa. Então, não, na verdade, eu só faço isso. Na verdade, eu gosto de fazer isso dessa forma. Mas vamos lá, vamos tirar um print agora, então. Oficial. Tira um print. Jesus. Vou comprar meu iPhone Max. Vai. Aí, eu não consegui printar. Mais uma vez. Vou tirar pelo computador, peraí. Rapaz, faz isso direito. Agora foi. Vou mandar aqui para... Vou mandar para... Essa é a live 200 mesmo? Ou é 200.1, 200.2, 200.3? Porque eu nunca vi tanta live 200. Então, essa live aqui é o seguinte. Essa live é a live 200 oficial, né? Porque eu fiz... O que eu fiz? Que honra! Ela é 200 oficial mesmo. Ela é oficial mesmo. O que eu fiz foi, quando chegou na 89... Na 89, eu já comecei a fazer festiva, foi festiva. Foram Raves Great. A gente agora acabou de fazer a live 199, foi uma live importantíssima para as mulheres em especial. Né? A gente entregou agora muitas dicas para relacionamentos tóxicos e violência doméstica, né? Com a advogada Luana Moraes. Então, assim, a gente teve a live festiva que a gente trouxe retrospecto, né? E é o que eu quero saber de vocês também sobre isso. E entregamos também conteúdo também bem bacana. Hoje mesmo, essa questão mesmo desse filtro aqui que eu coloquei, foi referente a uma informação que foi passada na primeira live de hoje, live 198, que a pessoa falou assim, ó, eu boto uma caneta para vender no meu Instagram, com a foto normal, ela tem um X de engajamento. Mas quando eu boto o filtro, ela triplica o engajamento. Essa informação foi gritante. Aí o que eu falei com as meninas? As meninas falaram assim, vamos então todo mundo colocar filtro. A live dobrou de 100 pessoas que estavam assistindo para 200. Aí assim, se foi coincidência, a gente não vai saber.
mas foi uma dica que foi entregue que eu não sabia, por exemplo. E a gente vai começar a testar para poder saber. E Verdade. voltando à questão da meritocracia, como é que era o Marisa, Aida e Iris antes, né, de ter passado aqui pelo canal do Montanha? Eu lembro que com a Marisa eu conversei por uma hora antes de marcar a primeira live, a gente conversou bastante pelo WhatsApp, até marcar a primeira live ela me falar um pouquinho do que ela estava pretendendo. A gente marcou as 3 lives depois da primeira. E aí ela falou, quando fizer 100 eu vou estar junto, não marca ninguém, me marca. E aí a gente conseguiu fazer também o podcast também, que também já está no canal do Montanha, no Monte Webcast. Foi sensacional. Como é que estava? Você já era do digital já, né, Marisa? Sim, como é que você estava naqueles... Que estágio você estava? Estava atuando, fazendo lives em vários temas. E continuo fazendo, fora o que eu tenho no meu direto, no meu perfil, eu tenho feito outras lives com outras parceiras, em vários temas. Porque quando você começa a estudar o desenvolvimento humano, você vai vendo que todas as áreas são interligadas. Então, você pode falar de finanças, você pode fazer de relacionamento, você pode falar de família, você pode falar de network, você pode falar... Por quê? São as 12 áreas da vida. Você pode falar de saúde, como eu falo, né? Então, eu falo da mulher sábia e saudável. Por quê? Porque quando ela tem sabedoria, ela é saudável. Quando ela não é sábia, ela é tola, ela, além de destruir a família dela, ela não tem saúde, porque ela causa mal para ela mesma. Então, quando você começa a entender o ser humano, que é espírito, alma, eu vou falar dentro daquilo, não sei se vocês duas aí, deixa andar de baixo, aí vai concordar, mas espírito, todos nós temos espírito, todos nós temos alma, e todos nós temos um corpo físico que é reflexo daquilo que nós sentimos, então, ou daquilo que nós pensamos. Então, colocando dessa forma, acho que fica fácil eu mostrar para as pessoas. Nós viemos nos últimos 50 anos, vou falar especificamente de mulheres, fazendo com que as mulheres fossem para o campo de trabalho. Se forma, eu formei na UFRJ, então quando eu fiz arquitetura, era uma vaga para 40 concorrentes. Tá? Então, toma de estudar, na época... Ela fez Gran Rio, então a faculdade tinha peso de formação, então eu tinha orgulho do meu diploma. Então, Marisa Magrani, arquiteta, e não mãe, não esposa, não, é arquiteta, porque você era formada para esse mercado de trabalho. Então, tudo foi focado para ser uma excelente profissional. E depois de 42 anos de formada, eu pergunto, e aí, eu lido com o quê? Com gente. Eu trabalho com quem? Peão de obra, que é gente. Meu cliente é gente, minha família é gente. E eu não sei nada de gente. Não ensinaram para a gente. Não ensinaram para a gente que a gente tem que ter um desenvolvimento humano, que tem que fazer essa busca de você ter inteligência emocional, de ter inteligência espiritual. Ninguém falou isso. Não fala na faculdade, não fala na igreja, não fala na família. Onde que você vai aprender isso? Por isso que mentorias, cursos ou lives como essa que Montanha se propõe a fazer, de entregar, de fazer com que a gente transborde na vida dos outros gratuitamente. Isso aqui é entrega de conteúdo. Aqui a gente entrega conteúdo que, de repente, nos últimos 6 anos eu estudei com mentores internacionais. Entendeu? Então, isso é importante. Mas eu queria lembrar a primeira live que nós fizemos. Montanha é todo cheio de dedos. Deixa eu primeiro saber quem é a Marisa para ver se eu posso fazer uma live com ela, né? Aí fizemos o script, quais as perguntas. Eu sei que ele fez 1 ou 2 perguntas, depois ele nem falou mais nada, só eu falei. Mas isso também, isso eu faço muito, isso com as 3 eu faço dessa forma. A gente tem script, pode perguntar aí a Ida e a própria Iris. Ela faz o script e eu faço a primeira pergunta e depois a coisa vai acontecendo e vai embora. Você ficou à vontade. Você não chegou na terceira pergunta, você não chegou. Porque eu comecei a falar, e no final eu perguntei assim, eu falei tudo que você queria saber, ainda ficou faltando.
Nem deu. É tipo assim, puxou a conversa, e esse assunto, como eu falei, são 12 áreas. Você pode entrar para várias situações, que tudo é ser humano, e o ser humano tem que ser estudado e ensinado a viver. Hoje em Provérbios, eu falei da esposa ideal. Quem já leu o capítulo 31 lá de Provérbios sabe o que é ser uma esposa ideal. Eu pergunto, as mulheres de hoje estão próximas dessa esposa ideal ou estão bem distantes? Essa fica a pergunta. Lili, você é minha esposa ideal, hein? Obrigado por me parabenizar e estar presente aí. Te amo, tá? Saiu chateada porque eu falei. Ela saiu chateada, porque esse propósito aqui não é fácil você fazer, tá aqui, porque você um horário que está chegando o meu enteado, o horário que às vezes ela está indo para o plantão, então assim, tem que ter todo um jogo de cintura para a gente poder estar, não é simples assim, estar sentado aqui e fazer as lives. Tem? Sim, te amo, Laura. E eu disse, aí, assim, pipocas. Ó, já tem pedido de pipoca aí, Lili. Já tem que sentar e fazer. Só dia 19. Só dia 19 agora. Dia 19 vocês vão provar, se Deus quiser. Maravilha. Pipoca da Lili. Olha lá, pipocas da Lili. Show, show. Tá no evento com a gente, dia 19 de agosto. Vai estar às 3. Às 3 vão estar no evento. Vocês três, mais a Lili e a pipoca dela. Aida, como é que foi? Fala, conta pra você também. Conta pra gente também como é que foi a tua experiência da passagem aqui. O que era Aida Ferreira ou Aida Ferreira? O eterno dilema. Depois de passar aqui pela live do Pesadão. Então, eu já trabalho no digital há uns 6 anos, mas eu faço live também com outras pessoas. Mas quando o Montanha me chamou para um podcast, eu trabalho muito com energia, né? Com terapias que usam a energia. Eu senti uma energia boa e fui nem quis saber muita coisa, porque eu tinha certeza que o cara era bom, que o negócio ia fluir. Nunca tinha feito um podcast, fiquei muito doente, assim, uma gripe, sei lá o que, uma alergia muito grande. Eu não sei se era tentando me sabotar para não ir, mas eu sou terapeuta, eu falei, não, eu vou, quem manda em mim sou eu, não é? E fluiu. Essa história da pergunta é muito interessante, que eu fiz aquelas perguntas. Aí teve uma hora que eu falei, Montanha, você não quer me perguntar nada? Por que você já fluiu? Aí, não, tá tudo bem. E aí eu comecei a fazer as lives, eu me sinto muito bem, porque eu fico com ele, eu fico muito à vontade. Amei estar com vocês duas, porque uma eu já conhecia, sem nem saber quem era, e a outra está na minha vida, junto com o Montanha. Só que o Montanha eu falo mais, mas a Aida está sempre ali. E é isso, eu sempre, como advogada, trabalhava com terapias, que sempre foram dois lados meus que se combinavam. Hoje em dia, eu não trabalho muito como advogada, porque também tem um limite, né? Porque a gente consegue conviver. E como eu trabalho muito com a hipnose, que trabalha muito com a mente inconsciente, eu reconheço que a gente tem muita capacidade. Então, comecei para o lado do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, porque as pessoas estão paradas, gente. Às vezes eu vejo pessoas que não têm nada e não se movimentam. A baixa estima tomou conta da vida delas. Trabalhei também um tempo com mulheres, quando eu me separei após 30 anos de casada. Eu vi como era barra de voltar, porque eu tinha uma empresa com meu ex-marido, e aí deixei de stand-by tanto a advocacia quanto a terapia. E aí eu voltei e eu vi como é difícil, né? Mas a gente tem que focar, tem que ter autoestima. E passei a trabalhar com essas mulheres que se separavam e tinham que voltar para o mercado de trabalho, para a vida delas. Não, o mercado de trabalho está até, mas mais para serem mulheres, sem serem dependentes emocionalmente de um homem, ou vice-versa. Tem homens que são dependentes da mulher. Eu acho bonito o caso do Montanha e da Lili. Só. Ele mandou um beijo, disse que amava, ela mandou outro. Isso é lindo, mas é difícil, né? Então, e também trabalho para manter esse tipo de coisa. Quando o Montanha se conhece, a Lili também, eles vão estar mais próximos. E é isso. Fala aí, Montanha. Você tá então, duas coisas que eu vou contar. Duas coisas que eu vou contar da Aida Ferreira. O que acontece? Uma, recentemente eu estava redigindo, né, preparando a revista, né, para lançar, e aí eu não conseguia sentar. Fiquei 3 dias
sem sentar no computador para fazer a editoração. E o prazo estava diminuindo para eu fazer a entrega para o pessoal fazer a revisão. E aí eu fiz uma live com a Aida sobre produtividade, foi isso? Procrastinação, alguma coisa assim do tipo. Foi. E aí eu usei esse exemplo. Isso aí ela foi falar assim, ó, pô, você está fazendo muita coisa, você não sei o quê. Ela falando para o público, mas ó, toda a referência eu acabei pegando para mim. Acabou que eu sentei lá, fiquei 2 dias fazendo, não fiz mais nada e foquei e entreguei no prazo. Evidentemente que tinha alguns erros, depois a gente foi identificando, né, por conta da correria, a gente identificou e agora a gente vai fazer até uma reunião para lançarmos a segunda edição, inclusive. Mas foi por conta de uma live dela que a gente acabou se conscientizando do que a gente estava errando. Então, foi algumas questões. E no caso dela, também teve uma outra situação que ela me mandou mensagem sobre essa questão do evento, né? Ela mandou mensagem para mim e falou, Montanha, olha só, quanto tempo que eu vou palestrar? Eu falei, pô, vai palestrar X minutos. Não, para mim não me atende esse tempo, acho que eu não vou. Falei, beleza. Aí, aliás, ela não falou comigo, falou com a Cristiane, que é a pessoa responsável por fazer esse contato. Aí eu fui e mandei mensagem para ela. Pô, olha só, primeiro que eu vou ficar triste demais de tu não ir, porque não é mais do que o evento, a tua presença para mim é importante. Você não vai conhecer, não é só você trocar cartão, não é só, você vai estar do lado de pessoas que podem contribuir na tua vida de alguma forma, e eu, especificamente, vou ficar muito triste da tua ausência. Ela rapidamente, não só ela falou que ia, mas como daqui a pouco passou o Pix já com a ingresso dela pago, e mandou uma mensagem para mim me agradecendo emocionada pela minha fala. E realmente todas as que estão aqui são pessoas que eu considero de fato. Né? Tem a Marisa, inclusive, tá uma briga comigo danada porque ela mandou um produto para mim, é difícil de eu usar. A Iris, lá atrás já está querendo me emagrecer, ó. Ela e a Eloá querendo me emagrecer direto. Mas ela me falou sobre uma situação, que eu daqui a pouco vou passar a bola para ela, que eu já estou lutando contra isso. Que quando eu falava, eu sempre tinha a máxima que eu morreria cedo, né? E eu tinha medo da velhice. E é uma coisa que eu tenho já lutado contra isso. Então, eu por conta desse movimento todo, eu acho que eu tenho muita coisa para acrescentar ainda na vida das pessoas e muita coisa para viver ainda. Então, e aí, assim, aí entra a Marisa nessa questão da saúde, né? Mas aí, cadê que eu consigo parar um tempo para poder me cuidar? Fala comigo, Iris. Você come a pipoca da Lili? Você tem tempo de comer a pipoca da Lili? Como tem Você está comendo? tudo, tem tudo. Não é desculpa, não. Como é que não faço porque eu não quero mesmo. Não dá para ter desculpa. E o hambúrguer, Marisa, desse tamanho? Hã? O hambúrguer, Viu o hambúrguer? desse tamanho. Acabei de lançar eu um. falo com ele. Ele pode comer, ele pode, só que ele tem que malhar. Comer o hambúrguer são 600 calorias, corre para academia, vai correr 6 quilômetros, 8 quilômetros. Você tem que dar conta. Você malha para poder comer. Você tem que escolher isso. Tá? Mas eu falei com ele uma coisa. A gente tem que desfrutar do Montanha porque ele vai virar montinho, né? Daqui a pouco. O montinho comprido. Mas é um desafio. Vai. O desafio. E outra coisa, não só montinho, mas careca, né? Porque minha esposa, se depender dela, ela quer que eu corte cabelo. Mas vai ficar bonitão, rapaz. Deixar assim, vai dar um diferencial grande aí. Eu acho que vale, né? Vale. Gente, eu vou fazer uma enquete aí, vou fazer uma live só dessa questão. E se tiver mais comentário que para cortar, eu corto. Ano passado foi assim. Vamos ver se eu faço. Eu vou pensar. Até o final do ano eu penso nisso aí. Isso. Fala, Iris. Isso. Não, eu acho assim, o Montanha, né, como a gente falou assim no início, eu acho que ele pode até emagrecer, mas ele vai continuar fazendo jus ao nome de Montanha. Por quê? Porque essa montanha, né, que a gente chama, pelo menos na minha compreensão, na minha visão, é algo que vem de dentro para fora. Sim. É essa força propulsora que ele tem,
de abraçar projetos, de fazer diferença na vida das pessoas. Então, isso que a Marisa falou aqui, realmente, os conteúdos que a gente entrega nessas lives, gente, são conteúdos que a gente paga caríssimo em cursos fora, né, certificações fora. Então, ele se propôs, na verdade, tem sido o grande porta-voz, agregador, que junta pessoas para estar trabalhando outras situações, né? Então, quantas lives a gente fez de reconciliação? Eu fiz uma com ele de como matar a sogra, como se vingar do ex-marido, que todo mundo achou que era vingança. Na verdade, era o seguinte, olha só, quer se vingar do ex? Seja feliz, busca a felicidade dele também, reconstrua a sua vida, sabe? Porque a partir do momento que você fica com vingança, com ódio, com mágoa, com tudo isso, você só está se ferindo, você só está se entristecendo, você só está, né, adoecendo. Eu faço parte do Instituto Nacional do Câncer desde 2001. Então, eu canso de ver mulheres chegando, tendo diagnóstico, tratando, umas se curando e outras morrendo. E quando você gasta 5 minutos para conversar com elas, você encontra várias crenças limitantes, mágoas, situações que não foram perdoadas lá atrás. Essa situação especial que o Montanha está falando aí, dessa questão que ele falou da velhice e tal, a gente estava num podcast lá em Laranjeiras, e a gente conversando e ele falando sobre isso. Eu falei que é por isso que você se sabota. Por quê? Porque você tem medo da velhice. Então, o que teu cérebro faz? Vou te livrar disso. Então, como se livra da velhice? Morrendo cedo. Como se morre cedo? Morrendo antes dela chegar. Como se morre cedo? Eu morro cedo quando eu não me alimento bem, quando eu não cuido do meu corpo, quando eu não cuido da minha mente. Então, ele também tinha algumas crenças limitantes, né, que a gente trabalhou desde a infância, situações com racismo, situações com preconceito, situações com baixa autoestima. Eu falei assim, então, você tem duas coisas aí. Você está matando o teu corpo físico. Lembra disso, Montanha? Que a gente conversou lá no dia do podcast com o Eloá? Não, o podcast está disponível. Está disponível. Está disponível. Então, assim, e aí ele se sabota emocionalmente. Por quê? Porque quando a gente não tem autoestima, quando a gente não tem amor próprio, a gente se sabota o tempo todo. E ele se sabotava através da alimentação. Mas por quê? Porque a mente dele, ele não tem medo da velhice. O que a mente faz? Eu vou te livrar disso, então vou te matar cedo, vou morrer cedo. Né? E eu falei, e a gente conversando, eu falei, que bom seria. E ele falou uma coisa assim, que ele viu, eu lembro disso, me marcou muito. Ele falou assim, eu vejo às vezes casais idosos andando, eu não consigo me ver com a Lili nessa situação. Eu falei, pois mude a sua mente. Reprograme a sua mente para você se ver com a Lili, sim. Você vendo seus netos, vendo seus filhos se formarem, seus netos, você conduzindo um, né, filho para o casamento, enfim, isso é uma dádiva, isso é um presente de Deus, né? A Bíblia diz que aquele que vê a segunda geração, ele é bem-aventurado, né? Então é um homem de sorte, né? Então, e isso tudo a gente foi crescendo dentro dessas interações que a gente foi fazendo, né? Então, por quê? É o que eu sempre falo, precisamos nos unir com pessoas que têm um propósito. Sim. Então, aquela pessoa que fica cheia de mimimi, que fica ó vida, ó céus, que não vê graça na vida, ou ela se junta e você ajuda, estende a mão para ela mudar, mas aí tem o livre-arbítrio, ela vai querer ou não, a decisão é dela, você pode estender a mão, mas a decisão sempre é do indivíduo. Mas quando você junta com pessoas que têm propósito, pessoas que têm objetivo de fazer a diferença na vida de outros, vocês tinham... Eu ainda estou na área da saúde, eu sou terapeuta hoje, mas a minha formação básica foi da enfermagem, que está voltada para a área da saúde. Mas vocês duas, olha que história incrível, uma arquiteta e uma advogada. E hoje se dedicando ao desenvolvimento humano. Mas por que isso? Como a Marisa falou, não ensinaram a gente a cuidar de gente, né? A cuidar dessa questão da inteligência emocional. Então, eu sou do serviço público e eu posso falar que 99% dos problemas que nós temos no serviço público está relacionado à falta de inteligência emocional, claro, relacionado às nossas crenças limitantes, relacionado aos gatilhos mentais, então, assim, tudo relacionado à mente, né? Então, que bom se a gente tivesse programas de motivação nessas unidades para trabalhar, né, com aquilo que é mais precioso que o nosso serviço público tem, que são as pessoas, são os recursos humanos, né? Não só no trabalho,
É na família, na igreja, no social, nos grupos de espiritualidade, enfim, onde a gente estiver, né? Isso é muito bom. Fala, Ele Marisa, falou uma cortei. coisa muito interessante, porque ela está ligada lá com as pessoas que sofrem de câncer. Então, o que acontece? A doença vem através da baixa, do emocional baixo. Porque se eu não sei quem eu sou, eu dependo do amor do outro. Eu me transformo. E aí, quando o casamento, os dois não dão certo, a pessoa se sente traída. Aí ela quer revidar, porque você não me reconheceu. Hoje, quando eu li A Esposa Ideal, ela diz assim que ela teme o Senhor, e ela é sábia, e ela é delicada, embora ela seja forte, ela seja uma pessoa forte. Mas é interessante que os filhos a elogiam, e o marido também. Mas não é porque só ela merece, é porque ela constrói isso nos outros. Quando a gente entender que aquilo que eu vejo no outro é reflexo daquilo que eu sou, as pessoas vão mudar. Porque muitas pessoas falam, fulano é isso, fulano é aquilo. Só que o que ela vê no outro é reflexo do que ela é. Então, quando você aprende isso, você morde a sua língua. E também, na Bíblia está escrito, dominar a língua é uma... É tão importante se as pessoas conseguissem dominar a língua. Deus já fez tão certo, botou um músculo cheio de grades para ele não ficar falando sozinho, entendeu? E muitas pessoas, quando falam muito, ela mesmo morde a ponta da língua quando fala muito rápido. Então, isso é para quê? Está falando demais. É ouvir 2 vezes mais do que falar. Então, tem que aprender isso, é o domínio das suas emoções. A inteligência emocional entra para qualificar as pessoas. É preciso que isso seja ensinado em todos os níveis da sociedade. Mas, voltando, mulheres adoecem porque não têm equilíbrio emocional. Só para isso. aprender a dominar as emoções, você tem que se conhecer. Eu Sim, sim. Imagem e semelhança do Senhor. Por É a exemplo, imagem e semelhança dele, criado por ele. Só isso, basta. Identidade. Quem sabe quem é, não tem nem por que discutir. E aí, quando você sabe quem você é, espelha no outro o melhor do que é do outro. A bondade, a generosidade, o amor, a sabedoria, a inteligência. É interessante isso. Você desperta isso no outro porque você é. Isso é um negócio interessante. Interessante. Na sexta-feira foi feito um programa na Globo sobre a questão da gentileza. A importância de sermos gentis um com o outro. Como que nós recebemos isso energeticamente, mentalmente, emocionalmente, né? Então, assim, essa coisa de fazer o bem, essa coisa de ser gentil, essa coisa de você se doar. Então, dentro da reprogramação mental, a gente fala, tem uma súmula que a gente usa, ó, se doeu, toma que é teu. Então, é aquilo que mais ou menos que a Marisa está falando. Se aquilo que estão falando de você, se está doendo em você, é porque fez sentido para você. Estão te chamando de fofoqueira, você está com raiva, não, porque fulano me chamou de fofoqueira, fulano me chamou de... Se você está com raiva, se doeu, então é porque fez sentido para você. Então, mas se não fizer sentido para você vai... Mas para isso tem que se conhecer, de fato, para saber quem você é. Sobre a criança interior. Sim. Muitas vezes, quando você revida uma agressão, não é o adulto, é a criança ferida. Ela sofreu aquilo na infância, uma agressão emocional que seja, então ela não foi curada, ela trouxe esse adulto para casa. Então, às vezes, você revida alguém que falou uma indelicadeza para você, mas é aquela criança, porque o adulto tomaria outra posição. Por isso que o autoconhecimento é importante. E a epigenética hoje já fala que nós temos os neurônios espelho. Na verdade, a gente não é só o reflexo do que eu falo, porque se eu fazer, eu vi em você. Não. Eu sou reflexo das 5 pessoas que mais convivem comigo também. Então, muitos dos meus atos são do meu pai, da minha mãe, do meu marido, do meu filho. Eu estou refletindo o que ele faz. Então, não é só levar para o lado da crítica. Quando eu critico você, Montanha, é porque eu estou me criticando. Não é só isso. Há o fato de que eu estou repetindo o que meu marido fazia, ou faz, o que meu irmão faz. Então, por isso que eu falo, autoconhecimento é o primeiro pilar, para a gente saber diferenciar. Essa sou eu ou esse é meu pai? Essa é uma criança ferida ou é um adulto que está aqui falando? Então, o autoconhecimento
vai trazer tudo isso que vocês falaram. Por isso é que eu pedi essa parte. Um adendo, deixa eu só complementar. Aida, é o seguinte, quando a gente desenvolve a inteligência espiritual, já não somos mais quem falamos, é Deus agindo através da gente. Aí é que está a sabedoria. Então, eu tenho meu autoconhecimento como pessoa, mas Deus, através da inteligência, da sabedoria, Ele me modifica. Ele me modifica, Ele me faz até cautelosa naquilo que eu vou falar. Olha que coisa mais fantástica. Eu posso até analisar as situações como raciocínio, crenças limitantes, a criança ferida, autoconhecimento, tudo isso. Gestão emocional, tá? Mas quando você tem a sabedoria, não é você que fala, você é intuída a falar. Aí que está o melhor disso tudo. Por Se isso você está aqui evoluindo, eu acho que Deus deixa a gente evoluir. Sim, sim, é para isso. É por isso que está escrito, a mulher sábia constrói o seu lar e a tola o destrói. Então, as mulheres feridas, aquelas que desenvolvem câncer, elas precisam se conhecer, buscar a sabedoria. Aí é que está a chave. As mulheres que sofrem maus tratos do marido, elas têm que ser sábias e manter o lar? É quando ela é sábia, ela consegue dominar o marido. Porque o homem governa e a mulher domina o seu lar. Com amor, com carinho, com dedicação. Sim, sim, toda essa fúria que existe no relacionamento é falta do conhecimento de Deus. Tanto o marido quanto a esposa. Quando os dois se modificam, tudo fica melhor. Imagina uma montanha do tamanho que ele é e a Lili pequenininha, que eu não sei como é que acontece entre vocês dois. Imagina se o montanha fosse uma pessoa furiosa. Como a Lili ia ficar pequenininha? Entendeu? Mas ali existe amor, existe aproximação, existe entendimento e busca pela sabedoria. Para quê? Para ter um lar, para ter os filhos. Tanto é que ele se preocupa, né, Antônio? Você comentou aí, é o horário que as crianças estão voltando da escola, é o horário que está fazendo uma live, e isso interfere no seu lar, mas por compreensão familiar eles entendem que é o seu trabalho e respeitam. Então, isso é muito inteligente. Há controvérsia, né, Lili? Há controvérsia. Mas tem um entendimento aí. Não, tem que ter. Pode haver uma discordância, como acontece nas opiniões, mas acontece que esse é o trabalho, aí tem que compreender, tem que entender. Aí agora, pouquinho tempo antes da live, meu menor estava carregando o telefone dele aqui, ele saiu entrando. Peraí. Aí eu fiz a live, que ele entrasse no meio da live e fazer barulho e tal. E aí, realmente, isso realmente há essa compreensão. Mas essa questão, né? Primeiro eu quero agradecer a todas de vocês pela essa noite memorável, porque assim, para mim foi engraçado como é que cada momento a gente fica na expectativa, né? A expectativa do nosso aniversário, a expectativa de entrar num emprego novo, de começar o primeiro dia de trabalho, a primeira live, o primeiro podcast, né? Esse primeiro lançamento dessa revista, né? O primeiro programa, né, na TV que a gente lançou. Então são expectativas que a gente vai criando e elas vêm se superando, né? Como diria a nossa amiga Cris Fernandes, uma doce expectativa, né? Agradeço a todas. Considerações finais aí para a gente dar sequência, porque tem a live 201 e 202 ainda. 201 e 202. São com os homens, né? São com os homens agora, próximo. Não entendi, repete, por favor. É uma live com 2 homens agora, a seguir da nossa. Não, são 3 mulheres. Uma carioca, da doutora Silvana Cruz, conhecida de vocês também, acho que é bem conhecida, muito renomada também, psicóloga, e 2 meninas de Chapecó. A mãe, Luci Paz, e a filha, Bruna Guadarim. Que show! Show, mãe e filha. Vou ver se eu consigo aí os 2 homens, sobre propriedade intelectual, na verdade, é o Leandro Soares, já fizemos mais de algumas lives juntas também, e ele fez um vídeo que ele estava
dando premiação para a sua equipe, né? Ele tem alguns consultores nessa linha de marcas e patentes. E aí o pessoal se destacou lá, ele filmou, fez um vídeo lá, agradecendo lá. E eu achei isso interessante. Eu acho que é interessante a gente ressaltar também as empresas que dão bônus aos seus funcionários e tudo mais. E a gente vai trazer à luz um pouquinho também sobre a importância do registro de marca. Maravilha, maravilha. Bom, já que eu sou a que cheguei primeiro, né? Sou a que sai primeiro, então, considerações finais, eu tenho muito que agradecer a você por unir as pessoas e para que a gente pudesse fazer esse transbordo tão importante para conhecimento. Eu acho que, como a gente está lá, conhecereis a verdade vos libertará. Eu não tinha aplicado isso no meu dia a dia, mas hoje eu entendo, porque se eu sofro é porque eu desconheço aquilo que pode me ajudar. Em todos os sentidos, é preciso a gente estar sempre buscando pelo conhecimento. E essas lives que você promove, ela entrega esse conhecimento, quer na inteligência emocional, na inteligência espiritual, no cuidado com a saúde, enfim, nas terapias que existem, nas mentorias, quantas coisas se pode entregar aqui para as pessoas terem um autodesenvolvimento tão importante. E o que eu deixo para as mulheres é: procurem ser sábias, porque sem ser sábia não será saudável. Uma coisa tem que ter ligada com a outra. Então, é espírito, é alma e é corpo. Os três têm que estar unidos. Nós somos triunos. Não dá para dividir. E é isso que eu deixo aí para vocês. Aida Ferreira. A todo mundo, ao Montanha, a Iris, a toda você também que estiveram aqui. Eu me sinto muito feliz de estar compartilhando com vocês essa noite. E para as pessoas que nos assistem, realmente agradeço ao Montanha tudo isso, que é ele que traz a gente aqui para compartilhar nosso conhecimento com vocês. E agora eu vou deixar eles, que ela quase não falou isso. Sabe por quê? Porque meu chefe vive brigando aí, falando que eu falo demais, entendeu? É isso. Ele não é seu chefe, você que é chefe, ele falou. Ele falando que eu sou chefe dele, essa foi boa. Mas, assim, a minha gratidão também desde que a gente começou aí nesse caminho, né? Foram vários projetos, então a gente tem junto aí a revista, né, Magazine, que tem várias matérias e que também é um meio da gente estar ajudando as pessoas. A gente tem o canal, o programa agora, todas as quintas-feiras, às 23 horas, né? A gente tem essa parceria juntos aí, também sempre com temas assim, voltados para essa questão. A gente tem os podcasts que a gente sempre faz, tem o canal, e essa parceria das lives, isso é muito, muito, assim, muito gratificante. Então, o que eu quero deixar hoje assim, é quando a gente se a gente se propuser a se relacionar com alguém, que a gente possa ter isso em mente, né? Se essa pessoa ela me ajuda a realizar meus sonhos, essa pessoa ela ajuda a elevar ou a realizar o meu propósito de vida, então que a gente tenha essa visão, né, de mundo. Em relação a tudo que vocês falaram aí, eu tenho uma preocupação muito grande. Eu sou cristã, né? Como todo mundo, quem me conhece sabe disso, né? Eu sou cristã, sou adventista, meu pai é pastor, eu fui criada no lar evangélico e sou assim, e prego a palavra de Deus, dou aulas, enfim. Essa é a minha vida religiosa, minha vida espiritual. A vida religiosa, espiritualidade é a minha conexão com Deus, que está acima de qualquer tipo de denominação religiosa. Mas eu tenho muita preocupação, por quê? Porque a gente vive um mundo hoje, e após a pandemia isso não melhorou, isso na verdade acho que se agravou, onde as pessoas elas estão com as mentes doentes, elas estão com sentimentos doentes, elas estão com o corpo doente. Então, cada vez mais o nível de doenças autoimunes tem crescido, doenças oncológicas tem crescido. Então, assim, as pessoas, a gente tem o corpo físico adoecendo muito. E a gente já sabe, pelo conhecimento da neurociência, da física quântica, da reprogramação mental, que a chave de cura, a epigenética está aí para mostrar isso, a metafísica está aí para mostrar isso, é a nossa mente e a forma como a gente lida com a nossa mente consciente e inconsciente. Então, eu tenho uma certa, não é reserva, mas uma certa preocupação quando a gente coloca tudo. Para mim, Iris Basílio, a espiritualidade é o centro de tudo, é a chave para tudo.
Mas eu tenho aquela preocupação. E o ateu? O ateu que tem uma visão diferente nossa. E o agnóstico que não acredita em nada. Então, essas pessoas não vão poder se desenvolver emocionalmente, mentalmente, ter uma vida incrível, uma vida abundante. De que forma que a gente pode pegar esse conhecimento e ajudar essas pessoas? Porque se eu cito um versículo bíblico para uma pessoa que é ateu, ele já não vai me ouvir mais. Mas o meu propósito de vida na Terra não está em convencê-lo dessa questão, está em ajudá-lo a desenvolvê-lo como ser humano, independente da crença e da fé religiosa. Então, eu acho que é um desafio para a gente que tem, né, tem se colocado nesse caminho, nesse propósito de ajudar pessoas, seja através do autoconhecimento, como a doutora Aida falou, seja através da sabedoria espiritual, como a Marisa colocou aí, a doutora Marisa colocou aí. Mas precisamos entender que o nosso propósito é transformar vidas para que haja cura emocional, cura mental, cura física. Então, acho que é um desafio. Por isso que eu tenho a minha reserva de colocar tudo pelo lado da espiritualidade. Eu gosto muito eu sempre falo, nós somos seres espirituais vivendo um tempo como seres carnais. Nós não somos daqui. Mas como ser carnal, eu preciso ajudar o meu amigo que é ateu, o meu amigo que é agnóstico, e aí como que eu posso levar essa inteligência emocional para ele, né? Como que eu posso ajudar? Então esse eu acho que é um grande desafio, é levar todo esse conhecimento da mente humana para que a gente possa reprogramar essas mentes, nos evoluirmos como seres humanos, trabalhando dia a dia, exercendo a gentileza, o amor ao próximo, o perdão, nos livrando de mágoas, ressentimentos, fazendo a cura com a criança interior, para que a gente realmente possa se desenvolver melhor como seres humanos. Acho que é isso, é um desafio que a gente tem. Ó, esse tema aí, anota aí, o Iris, que é um tema para uma matéria, hein? Vamos É embora. um tema para uma matéria aí. Eu achei bem interessante, hein? É um tema aí para a gente poder explorar aí, de repente, na terceira edição aí do Monte Web Magazine. Queridos, obrigado, queridas, todos vocês que estiveram aí acompanhando a gente e mandaram mensagem, a gente não deu nem tempo de eu ler, mas ó, já gratidão total, né? Tivemos aí quase 700 pessoas aí na nossa live. Muito obrigado, gratidão plena por vocês. Mas a live ela continua agora rumo aos 300. Não, aliás, rumo ao 250. Rumo ao 250. 250. A próxima festa vai ser 250. E sexta-feira, dia 4, dá teu jeito, hein, Iris? Mesquita nos espera, porque vou estar completando 100 episódios do Monte Webcast e vai ser na Baixada Fluminense, Mesquita. Então temos aí agenda lotada, aí, 15 entrevistas para fazer. Pode falar, porque a gente vai gravar pelo menos 2 episódios do Monte Web na TV. Olha, beijo. Eu vou dar plantão até 7 horas da noite, no dia 4, e ele quer que eu vá lá para Mesquita. Mas vamos que vamos. Né? A gente vai sair de lá meia-noite. A gente vai sair de lá meia-noite, mas vai sair com essa gravação pronta. Beijo do pesadão. Boa noite. Beijo do lugar. Acabou o esculacho.